Então vamos lá, estratégias de manejo na soja. Essa soja, pessoal, ela é uma leguminosa com a raiz pivotante, né? É uma planta altamente resistente ao déficit hídrico. Aí o pessoal fala assim, a soja não precisa irrigar, não. Ela é resistente a déficit hídrico, soja de sequeira fica 20 dias sem água e tal. Pessoal, uma coisa é ser resistente ao déficit hídrico, outra coisa é ser responsiva à irrigação, tá? É aquela história. Ela é resistente ao déficit hídrico e vai produzir lá 60, 70 sacos. Mas com irrigação ela salta para 90, 100 sacos de potencial. Então você vai trabalhar em cima do déficit hídrico ou do potencial da planta. Numa área nova, que nem um pivô, no equipamento que você já comprou, já adquiriu, a palhada já está lá, o plantio direto você já está fazendo. Você vai querer trabalhar com déficit hídrico pesado na soja? Não, você vai trabalhar com estratégia. Essa é a palavra do momento, pessoal. Manejo envolve estratégia, não se esqueça disso. Existe a forma correta de irrigar, tá? Produtividade média de soja aí, que a gente tem visto em áreas irrigadas, 70, 75, 80. Aí quais são as produtividades boas que a gente tem visto aí? 95, 98, 100. Excelentes, acima de 100. E esse ano, por incrível que pareça, que a gente teve muito problema no estabelecimento da soja, na safra passada, né? Outubro não choveu que presta aqui no oeste da Bahia, novembro também não choveu, foi chover em dezembro, lá para o Natal praticamente. Como que foi o início da chuva aí na sua região? Me conta aí como que foi. Eu quero que você comenta aí. Choveu cedo em outubro, deu para plantar legal? Ou não, essas chuvas veio mais para o final do ano ali, veio mais para próximo do Natal realmente? O que aconteceu aqui na Bahia? Quem conseguiu fazer uma caixa, quem conseguiu atrasar um pouco o plantio ou plantar somente uma parcela planejada da estrutura toda de irrigação, conseguiu uma alta luminosidade e calor do início ao fim. Se você conseguiu disponibilizar para essa planta água na medida certa, na quantidade adequada, você aumentou o potencial dela e muito, tá? Eu tive muitos clientes que não plantaram toda a área que ia plantar, mas as que plantaram, as que colheram, produziu muito mais do que o normal, tá? 100 sacos, 98. Tive fazenda de média, tirando 95, 96 de média de fazenda irrigada. Então, assim, isso eu nunca tinha visto, né? Então, é excelente quando você faz um planejamento de acordo com a sua disponibilidade hídrica também, levando em consideração que pode não chover, né? Se não chover, meu amigo, seu pivô tem que dar conta. Não tem essa de, não, é só para nascer, depois chove. Não faça isso. Você comprou o pivô justamente para você trabalhar com a palavra segurança, tá? Você planejou colher tanto saco por hectare em tantos hectares e você vai colher. Se você fizer o dever de casa debaixo do pivô, você vai colher. Agora, o que está te impedindo de colher aquilo? Talvez é o manejo de irrigação, que ainda não está sendo feito de forma profissional, de forma técnica. Irrigar na botina é uma forma que dá para fazer? Dá para fazer, mas existe um erro ali. E outra, muitas vezes quem sabe decidir irrigação na botina não é quem decide no dia a dia, né? Essa pessoa ela apenas gerencia uma área irrigada e tem pessoas ali para decidir a irrigação do dia a dia, porque ela não está todo dia nas áreas. Então tome muito cuidado com essa questão da experiência, tá, pessoal? Aspectos ali de estratégia na soja. Quando a gente fala exploração do F com turno de rega, significa o seguinte, a soja, ela tem a nossa umidade lá em caixa cheia, né, capacidade de campo, ponto de murcha, e a gente tem um limite ali de umidade que o solo pode secar, que a gente sabe que para cada cultura ela tolera, né? E a soja não é diferente. Pelo contrário, ela tolera muito déficit hídrico em certas fases. Aqui é o pulo do gato. Dê déficit hídrico na soja na hora certa e você vai colher bem. Na hora errada você vai colher muito mal, tá? Então, qual que é a hora aí? Olha, depois da emergência da soja, por exemplo, ela vai emitir raiz. Ali é um bom ponto para você dar um estresse hídrico. Na hora que ela vai emitir raiz ali, depois que ela formou o primeiro trifólio, tá? Ali você corta a água Aí vai depender da capacidade de armazenamento de água do solo também. Por isso que a gente tem que ter o feeling, ter o conhecimento para tomar essa decisão. Não tem como eu falar como vai ser em todos os lugares, né? Mas aqui, por exemplo, na da Bahia, que a gente conhece as regiões aqui, os solos nossos, entre 10 a 15% de argila. É normal a gente ficar 5 dias sem irrigar, pós-emergência ali, pós-estabelecimento do stand, né? Ficou esse tempo sem irrigar, pessoal,
aí a gente volta com as irrigações. Ela começa o período vegetativo, aquele período vegetativo ali, a gente fala que a soja pode apanhar e até deve, tá? Então você vai fazer um turno de rega maior, entre 4 dias, 3, 4 dias, 5 dias até se começar a nublar, né? E fazer lâminas de irrigação mais pesadas. Então cada lâmina você vai levar até a capacidade de campo do seu solo e depois você deixa esse solo ir secando ali. Você vai fazer um turno de rega para 60% da capacidade de campo, é tranquilo no vegetativo. Por quê? Eu estou estimulando raiz, A soja é uma cultura agressiva, ela consegue trabalhar em ambientes mais agressivos. Mas isso não quer dizer o seguinte, que eu tenho que bater na soja o tempo todo, tá? Eu tenho que dar a água na medida certa, na quantidade adequada. Então, se por exemplo, eu der um déficit na soja de 15 milímetros, 16 milímetros, 17, na hora de irrigar eu não vou jogar 10. Eu vou jogar os 17, os 18 ali que está acumulado. Então, eu vou dar para ela tudo que ela precisa de novo, e aí eu vou deixar o solo secando gradativamente, novamente outra irrigação, tá? É assim que a gente trabalha o vegetativo da soja. É estimulando ela a buscar água lá embaixo, porque o solo ele seca de cima para baixo, tá? E depois disponibilizando a água de novo para ela. E aí ela entra nesse conforto e aos poucos o solo vai secando de novo. E aí você vai estimulando a raiz. Toda vez que o solo vai secando, você vai estimulando a raiz. Ó, tem uma pergunta ali, ó. Em um solo com 35% de argila, pode ficar quantos dias de estresse hídrico? Pessoal, essa pergunta é muito boa. Muitas vezes a gente olha para o solo para determinar qual que é a demanda hídrica da cultura. Mas a demanda hídrica da cultura, ela é muito mais em função do clima, tá? Então, por exemplo, se a gente pega uma semana de muito calor e uma semana que está mais nublado, a evapotranspiração dessa cultura é totalmente diferente, chega a ser o dobro a acumulada de uma semana para outra. Então, quantos dias de estresse hídrico? Esse estresse hídrico a gente tem que avaliar a campo, é realmente vendo a cultura e avaliando, olha, essa umidade que ela já chegou ali nos 60% da capacidade de campo, e o solo já está bem seco ali, está na hora de elevar de novo. Ó, a soja começou a querer sentir alguma coisinha, está na hora de voltar água de novo. Então isso vai variar muito com o clima, né? De acordo com cada região. Então por isso que a gente não pode fixar os dias. Tem que fixar mais o déficit hídrico no solo, né? Ou o ITN, a irrigação total necessária ali para encher a caixa novamente. Por isso que um programa de manejo, uma planilha ou algum dado de evapotranspiração ali que você tiver para você poder basear, fazer a conta, é ideal, né? Porque ali você vai acompanhando o déficit dia a dia. Então, por exemplo, olha, eu vou dar um déficit de 15 milímetros na soja. Quando ela pedir 15 milímetros, eu vou irrigar. Pode ter semana, na mesma área, pode ter semana que 15 milímetros ela vai demorar 3 dias, pode ter semana que 15 milímetros ela vai demorar 5 dias, tá? Por quê? Porque o tempo pode ficar nublado. E o vegetativo também é o período em que o kc da soja está subindo, né? O kc da soja está subindo. De acordo com a área vegetativa dela, a massa vegetal, o kc vai subindo também. Então, no início do vegetativo ela pede menos água, no final do vegetativo ela pede mais água por dia para o mesmo clima. Então tem que ser levado isso em consideração também, tá? Mas assim, se você estiver falando de um estresse pós-emergência para induzir a raiz, aquele estresse de realmente cortar a água, 4 a 5 dias é uma referência, tá? É uma referência, mas a partir do segundo dia, terceiro dia, você já tem que ir na roça e vai lá avaliar. Dá uma olhada, faz uma trincheirazinha ali de 10 centímetros, uma cavadeira. A famosa cavadeira que eu gosto de falar. Eu adoro trabalhar com a cavadeira, pessoal. Aquela ferramenta, para mim, ela é a juíza do campo. Ela vai me falar o que está certo e o que está errado. Ninguém vai tirar a cavadeira do meu carro. Então, você vai lá e avalia a trincheira. Você cortou água 3 dias, 4 dias. E aí em cima você está vendo que está seco. Aí na hora que você cava um buraquinho ali, 10 centímetros para baixo, você já tem umidade e abundância. A soja já está com a raiz lá em 10 centímetros. Então você pode deixar mais um pouquinho e vai avaliando isso aí, tá? Vai avaliando. Muita gente faz também da seguinte forma, faz em duas partes. Eu planto, germino, depois eu corto a água. Corto por uns 4, 5 dias, faço uma irrigação para encher a caixa e depois deixo mais 4, 5 dias sem água, sem irrigar. Não é sem água, o solo tem água, né? Aí ele fica 2 períodos seguidos ali no primeiro trifólio, segundo trifólio.
buscando essa água lá embaixo. E isso aí fazem a indução radicular. Então, dessa forma, você consegue criar, induzir muito mais a produção de raiz na planta. Isso aí, depois, quanto maior a boca da planta, né, mais nutriente ela vai comer, não, ela vai beber, né?